Olá! Anos atrás, um caminhoneiro, já cansado de sua penosa e castigada profissão e muito mal remunerado, vinha sonolento conduzindo sua antiga carreta Scania Jacaré 1973. Descia a Serra Gaúcha a 60 km por hora, pois, como o sono já lhe baixava as pálpebras, não queria arriscar capotar ou se perder em uma das curvas e despencar barranco abaixo. Quando se aproximava de um túnel verde, viu andando pelo pequeno acostamento uma mulher de branco. Tinha os pés descalços e era caucasiana. Esta olhou em direção à cabine quando o farol lhe focou a luz. Então, ela fez sinal para que o caminhoneiro parasse. A alguns metros adiante, João Pedro parou a enorme carreta para que a mulher se aproximasse. Pedro abriu a porta e ela subiu, sentando ao seu lado. Pedro perguntou para a pálida e descalça mulher, que tinha um olhar sem brilho, quase fosco: "Moça, o que faz andando sozinha nessas estradas? Não tens medo de bandidos e salteadores das estradas? Muita gente morre por aqui por pouco. Há muitas sepulturas caladas que não podem revelar suas histórias, mas a presença delas clamam por atenção." A mulher então respondeu: "Já senti muito medo quando andava no teu mundo, mas estou presa a essas paragens onde Boitatá vagueia nesses lados da serra." Então ela cruzou as mãos sobre o ventre e um dos seus dedos tinha um belo anel com uma pedra preciosa. O anel era de ouro. Pedro, então, foi acometido por imenso oportunismo. Deu uma cotovelada no frágil rosto que, ao mesmo tempo, ficava mais pálido do que se apresentava. Pedro parou a carreta, retirando o corpo da boleia e o deitando no acostamento, cego pela ambição de tentar tirar o anel da mão da mulher, mas este não saía. Então, Pedro pegou uma faca que levava consigo e cortou o dedo da mulher, jogando fora pela janela e partindo com a carreta. Pedro avaliou o anel e este era muito valioso. Então, ele o vendeu e conseguiu comprar alguns caminhões e abrir uma pequena transportadora, a qual ele era o patrão. Mas Pedro era ambicioso demais e ainda trabalhava fazendo fretes. Com o tempo, ele já nem lembrava da mulher que matara para roubar o anel. Já se passavam mais de 20 anos. Por coincidência, em uma dessas viagens, ele fazia o mesmo trajeto. Como já tinha deletado da lembrança o crime cometido, ele seguia tranquilamente. Então, quando fez a curva, já quase 3 horas da madrugada, viu vagando uma mulher de cabeça baixa. Ali, ele parou o caminhão e a chamou, e ela se aproximou. A tal mulher, entrando no caminhão, sentou-se ao seu lado e se manteve calada. Pedro perguntou-lhe: "O que faz nessa estrada caminhando sozinha nessa escuridão? Não tem medo de ser morta?" A mulher cruzou as mãos uma sobre a outra e então Pedro percebeu que ela não tinha um dos dedos. Neste momento, a mulher começou a falar: "Há alguns anos atrás, eu andava por aqui, neste mesmo trecho, e um caminhoneiro, para roubar o meu anel, quebrou meu pescoço e arrancou-me o dedo, me abandonando à beira da estrada. Então, eu não tenho medo de vagar por essas estradas, pois já estou morta há mais de 20 anos." Naquele momento, Pedro começa a se lembrar do crime que cometeu e é tarde para se arrepender. A mulher o olha fixo, então:
Pedro perde o controle do caminhão, despencando numa ribanceira, perdendo sua vida. Ali, naquele mesmo local onde um dia, há 20 anos atrás, ele perdeu a sanidade para roubar o anel de uma mulher que buscava homens ambiciosos e com sede de fortuna ilícita. Boa noite. Olá! Cresci numa cidade chamada Nova Cruz, cidadezinha pequena que, apesar de não ser interior e ficar muito próximo do centro urbano de Igaraçu, guardava aquele clima de lugar pacato, rodeado de matas, mangues e rios. Quem morou ou mora lá dificilmente não tem alguma história de assombração, pois isso lá acontecia com tanta frequência que chegava a ser normal. Eu mesmo tive vários e vários encontros com o sobrenatural neste lugar, desde lobisomem até mulher de branco. Desde chegar a ver uma caveira em plena luz do dia na mata, até ser perseguido por uma sombra gigante que tinha traços humanos, porém com 2 chifres enormes. Mas o relato que vou contar agora é sobre uma mulher que era extremamente temida e o qual, não só eu, como várias outras pessoas testemunharam o fato a seguir. Essa mulher se chamava Tonha Preta. Era uma mulher de aparência assustadora. Tanto que, se a molecada se esbarrasse com ela na rua à noite, saía correndo. Tal era o medo que ela provocava. Mas o medo não vinha só da aparência dela, não, mas sim da sua fama de ser amaldiçoada, pelo fato de maltratar muito a sua mãe, a ponto dela ter colocado pimenta nas partes íntimas e também espancar frequentemente aquela pobre velhinha. Tonha Preta também tinha fama de virar bicho. Ela era alcoólatra e, segundo pessoas que bebiam com ela, em certas datas e noites, ela de repente começava a virar os olhos e sair correndo, se embrenhando na mata atrás do bar. Ela metia medo até nos valentões metidos a bravos, pois várias vezes saiu na porrada com homens e diziam que ela tinha uma força anormal. Ninguém queria se meter com ela. Bom, agora vou ao fato que presenciei. Apesar de ser criança na época, eu ia muito a esse bar, pois nele havia uma sinuca e um totó, e eu era viciado em totó. Eu estava lá jogando com 2 amigos, quando de repente escutamos uma gritaria na parte de trás do bar. Quando chegamos lá atrás, tinha uma mesa revirada, bebidas quebradas no chão e vários homens observando Tonha Preta se contorcendo no chão. Era algo horrendo. Ela virava os olhos, espumava pela boca, urrava com um gemido gutural. Coisa feia mesmo de se ver. De repente, ela se levanta e sai correndo para dentro da mata. Essa mata dava para um campo de futebol. Os homens já sabiam que ela fazia isso e nem deram bola. Porém, nós crianças curiosas pegamos um outro caminho que dava até este campo e saímos às carreiras. Chegamos rapidamente e ficamos no canto onde tinham alguns arbustos. Ficamos lá, mas não vimos nem ouvimos nada. Passou-se um tempo e de repente vimos sair da mata quem? Ela mesmo, Tonha Preta, cambaleando e totalmente despida. E ela começou a se espojar no chão, se revirando e gemendo, falando umas palavras que não dava para entender. Naquele momento, minha vontade era de correr, mas a curiosidade estava muito maior que meu medo. Então, não demorou muito. E eu não sei como descrever no que ela se transformou.
Só sei que lembrava um bode preto enorme, mas ela não fazia barulho que os bodes fazem, e sim parecia mais o barulho que os porcos fazem. Aquilo saiu mata dentro fazendo um barulho enorme, como se estivesse quebrando tudo pela mata. E meus amigos e eu demos no pé, saímos correndo dali, como nunca corremos na vida. O bom deste relato que estou contando é que tiveram mais 2 testemunhas além de mim. Um deles já é falecido, mas nós 3 presenciamos uma verdadeira metamorfose. Hoje, Tonha Preta já é falecida, mas a história dela é muito conhecida lá em Nova Cruz. Já dizia minha avó, neste mundo de tudo existe, e eu realmente acredito nisso. Boa noite. Olá! Essa história me foi contada pela minha falecida mãe. Ela não gostava muito de comentar sobre coisas sobrenaturais, mas essa história sempre era contada quando entrava no assunto. Na época do acontecido, minha mãe tinha 15 anos. Meu avô tinha um sítio e vez ou outra ele dormia por lá. Era um sítio lindo. Tinha um pomar enorme, piscina e a cereja do bolo era uma piscina de água corrente que vinha do açude ao lado. Tinha uma ponte no meio, era um lugar lindo. Um belo dia, minha mãe foi com meu avô para esse tal sítio e lá as horas se passaram e quando se deram conta, já era noite. Meu avô falou para minha mãe que era melhor dormirem por lá, já que a estrada para chegar era bem perigosa, muito escura e passava por muitos barrancos. Minha mãe disse ter ficado receosa, pois, apesar daquele lugar ser um paraíso durante o dia, à noite a coisa mudava de figura. E ainda mais que era em um local extremamente isolado, sem casas ou sítios próximos. Minha mãe falou que foram dormir. Não tinha TV, só um rádio que meu avô escutava. Ele ficou ali ouvindo seu rádio e quando ela se deu conta, agarrou no sono. Ela não sabe a hora certa, mas, pela madrugada, ela foi acordada por uns barulhos vindo de trás da casa, que dava para uma mata imensa, separada apenas por um muro muito baixo e arames na parte de cima. O barulho começou como que algo arrastando algum objeto, e logo depois ela disse que deram um assovio tão alto a ponto de fazer meu avô, que nem uma bomba nuclear acordava depois que ele pegava no sono, acordar também. Meu avô era militar da Marinha e sempre andava com uma pistola. Minha mãe contava que ele abriu a porta e mandou que ela ficasse dentro da casa, mas a minha mãe, teimosa que era, saiu para olhar. Ela disse que meu avô começou a olhar na parte de trás, quando de repente outro assovio bem alto foi dado, porém na parte da frente. Ele correu até lá, olhou e não viu nada. Irado, achando que fosse algum ladrão querendo entrar no sítio, ele começou a desafiar quem fosse que, se tivesse coragem, aparecesse, que ele iria enchê-lo de bala. Minha mãe, já apavorada com a situação, pediu que ele entrasse, pelo amor de Deus. Foi aí que ela disse que um grito tão alto e tão pavoroso ecoou próximo a um cajueiro que tinha lá.
Segundo ela, até os pássaros que dormiam nas árvores se assustaram e saíram voando. Então, quando eles olharam em direção ao cajueiro, ela diz ter visto aqueles que chamam aqui de comadre Fulozinha, e bem diferente do que falam as lendas de sua aparência. Ela disse que aquele ser era de dar medo até ao mais bravo dos homens. Os olhos eram como se fossem brasas, um rosto todo desfigurado. Algo horrendo. Meu avô, ao avistar aquilo, não titubeou e deu uma sequência de tiros em sua direção. Minha mãe disse que aquilo gritou novamente e, numa velocidade incrível, entrou para dentro da mata. Meu avô continuou atirando em direção onde aquela entidade entrou. Ele pegou na mão da minha mãe e a puxou para dentro da casa, já que ela estava estática de pavor. Segundo ela, eles entraram e fecharam a porta, apagaram o candeeiro e ficaram em absoluto silêncio. Ela disse que passaram cerca de 1h30 mais ou menos quando começaram a ouvir barulhos atrás do sítio. E foi neste terror até o amanhecer. Depois desse dia, nunca mais ela quis ir até o sítio, nem mesmo durante o dia. Quando era pequeno, eu adorava ir até lá, mas meu avô também não ficava mais à noite. O açude ao lado do sítio começou a ser usado como local de desova. Mataram muita gente e jogaram ali. Meu avô resolveu vender o sítio. E quem comprou não passou muito tempo para querer vender também. E dizem que o local ficou extremamente pesado. E ninguém se atrevia a passar uma noite sequer por ali. Bem, o meu nome é Fábio. E esta é a história da minha mãe. Boa noite. Olá! No ano de 2014, no dia 6 de janeiro, convidei minha namorada para conhecer o famoso e misterioso Parque Chanticleer. Pegamos o ônibus Viamão e descemos na parada 38. Estava nublado e o parque estava vazio. Eu queria apresentar alguns parques para ela e confesso que quando prometi, já estava começando a me arrepender por ter que me aventurar com uma mulher nesses parques que faziam parte do nosso cronograma de visitas, os quais ela não conhecia. Então, já nas dependências do parque, fomos descendo em direção aos banheiros e mais adiante havia alguns quiosques e pracinhas numa região central, onde nos áureos tempos lotava com famílias nos fins de semana ou feriados. Após mostrar esta área para ela, descemos até a região onde fica um local para oferendas e depois fomos próximo aos campos de futebol e o campo de aeromodelismo. Não quis ir adiante, pois ficaria muito perigoso e afastado demais de qualquer probabilidade de socorro. Então, vimos no meio do campo 2 gaviões. Estes nos olhavam de longe. E o mais assustador era que eles eram do nosso tamanho. Ou seja, eram verdadeiras criaturas. Estavam próximos ao local das macumbas. Então, um deles se escondeu atrás de um grande pinheiro e o outro ficou no campo aberto, onde nós teríamos que passar. Porém, demos uma volta por uma trilha fechada, a qual saía atrás da barragem. Um dos locais mais assombrados do parque, além de ser muito perigoso por ser local de afogamentos e desova de corpos. Após passarmos por ali, subimos uma trilha em meio à mata, ao qual nos deixou perto a uma cancha
e logo avistamos os quiosques situados na parte central. Então, sentamos na grama para recuperar o fôlego. Quando percebemos sair do mato a uns 500 metros, algumas pessoas esfarrapadas e de caminhar estranho vindo em nossa direção. Nos levantamos dali e fomos embora na hora, passando pela portaria que se encontrava abandonada. Aproximadamente na década de 70, na rua 2 de Novembro, onde até hoje se encontra o cemitério católico da cidade de Rio Grande, atuava o famoso lobisomem do cemitério. Pessoas que passavam tarde da noite por ali diziam que um estranho bicho aparecia sempre à meia-noite. Assim que alguém passava, ele pulava do alto do muro do cemitério e assustava as pessoas. Os que eram assustados por ele revelavam que o bicho era meio homem, meio animal. Foi a partir deste depoimento que as pessoas começaram a acreditar que se tratava de um lobisomem. Notaram também que o bicho uivava quando agia. Mas o segurança da viação férrea que ficava em frente ao cemitério não acreditava no que estava acontecendo. Então, ele resolveu vigiar uma noite inteira o cemitério para ver se o que falavam era verídico. Assim que deu meia-noite em seu relógio, ele ficou mais atento em tudo o que estava em sua volta. Foi aí que ele ouviu um uivo muito alto, no instante em que uma senhora passava pela frente do cemitério, uma mendiga, e então o lobisomem saía do muro. O segurança começou a atirar e o lobisomem saiu em disparada. E deste dia em diante, nunca mais se ouviu falar nele. Porém, nada dura para sempre. A qualquer momento, pode aparecer um para voltar a assustar a cidade. Boa noite.